palavras de Deus, para que possamos ouvir a palavra dele falando a nós, né? Assim como estamos assentados, vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Pai amado, muito obrigado, porque nesse momento sua palavra será aberta. Que o Senhor possa estar falando bem junto aos nossos ouvidos, para que tudo aquilo que possamos aqui, Senhor, refletir, possa se transformar em ações práticas no nosso dia a dia. É isso que pedimos em teu santo nome. Amém. Muito bem, irmãos. Como já foi dito, hoje nós estamos comemorando o aniversário do Ministério da Saúde, né? Inclusive, gostaria de perguntar, tem alguém aqui que está nos visitando que não é adventista? Temos alguém não adventista aqui hoje? Tem alguém? Tem, irmão? Seja bem-vindo, sinta-se à vontade para sair. Eu pergunto porque tem um teólogo que eu gosto que ele fala o seguinte: pregar não é o que falar, pregar é com quem falar. Por isso que eu gosto de saber com quem que eu estou falando, né? É interessante que nós que somos adventistas, hoje em dia não mais, mas antigamente, né, eu nasci na igreja, então peguei alguns costumes que hoje em dia a gente não vê mais. Às vezes algumas palavras que fazem parte do nosso vocabulário, e tem certas pessoas que nem sabem, né? Quantas pessoas já ouviram antigamente? Hoje à tarde teremos tantas almas sepultadas, né? São expressões que não fazem mais parte do nosso dia a dia. Para quem não sabe, pessoas batizadas, né? Quantas vezes você já ouviu a pena inspirada? São expressões que no meio adventista elas acabam surgindo, mas para quem não é às vezes no meio, acaba ficando meio perdido, né? É interessante. E o tema da saúde, ele é um tema que ele sempre esteve presente no meio da nossa igreja. O tema da saúde, alimentação. Nós que somos adventistas, nós nos preocupamos com a nossa saúde, com a nossa alimentação. Esse é um dos principais temas que geralmente a gente aborda com uma pessoa quando a gente está querendo estabelecer um diálogo, está querendo estabelecer uma ponte ali evangelística. Por quê? Porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa de sol, todo mundo precisa beber água. Esse é um tema comum a todas as pessoas. Tanto o ateu quanto aquele que é religioso, ele precisa de saúde, ele precisa ser saudável, né? Tanto o ateu quanto quem é religioso. Por isso esse é um tema fácil da gente poder estar abordando com todas as pessoas. Só que o que é curioso? Esse tema, ele nem sempre acaba sendo abordado de uma maneira que às vezes acaba gerando uma ponte com a pessoa. Muitas vezes ele gera uma ponte, a gente consegue estabelecer um diálogo, mas às vezes esse tema ele pode acabar gerando alguns problemas também. Às vezes ele pode acabar afastando certas pessoas, né? Que é um tema que tanto aproxima, quanto, dependendo da maneira que ele é abordado, ele também pode acabar gerando um certo afastamento. E antes da gente discorrer propriamente no tema, né, eu queria trazer antes um outro contexto para a gente. Queria começar com a gente do livro de Gênesis, né, como que a Bíblia ela nos introduz ao tema da saúde, como a Bíblia nos apresenta a alimentação, e a Bíblia ela faz isso para a gente no seu relato criativo, lá em Gênesis capítulo 1 a 3. Só que assim, a Bíblia ela não é o único livro sagrado que tem relato criativo. Cada cultura tem um relato criativo. Cada cultura, em um determinado espaço, em um determinado tempo, tem alguma forma de compreender como que tudo começou, né? E cada relato criativo às vezes acaba trazendo também junto consigo algum aspecto da alimentação de certa maneira. E vários são os relatos criativos, né? Nós que somos cristãos, nós acreditamos no relato criativo de Gênesis. Nós acreditamos que essa maneira que o mundo surgiu. Mas como eu falei, né? Cada cultura vai trazer para a gente uma perspectiva diferente. Por exemplo, os gregos, eles acreditavam na cosmogonia hesiódica. Eles acreditavam que tudo começou a partir do caos, né? E os deuses eles foram nascendo de geração após geração. E a partir desse caos, o universo ele foi se organizando, né? Aqui na América do Norte, mais perto do nosso contexto também, vários povos originários eles tinham uma crença na Terra sobre a tartaruga. Não sei até se alguém já viu imagem, né? Eles acreditavam que a vida, no princípio, só havia águas, assim como o nosso relato criativo. No princípio só havia águas, e a partir da água surge uma tartaruga, ela busca areia no fundo do oceano,
e a partir da areia nas suas costas, a vida ela vai surgindo. Esse é um relato criativo que alguns povos originários eles têm. Lá na China, por exemplo, o relato criativo é baseado no deus Pangu. Eles acreditam que o universo ele começa a partir de um ovo caótico, e a partir desse ovo, Deus Pangu ele separa os céus e a terra, mais uma semelhança também com o nosso relato criativo. Há uma separação entre céus e terra, e esse Deus ele morre, e a partir da sua morte surgem os rios, surgem as montanhas, a vida ela vai florescendo. E tem um bem interessante também que alguns povos iorubá na África eles têm o seguinte relato criativo, né? Eles acreditam que o Deus Obatalá ele desce até a terra, e ele desce com areia numa mão e com outra mão ele desce com uma galinha. E a galinha, conforme ela vai andando, ela vai espalhando areia, e essa areia ela vai formando os continentes. Interessante, né? Como que as pessoas elas vão criando uma maneira de dar uma explicação a como a vida surgiu, a como nós estamos aqui. E entre tantos relatos criativos que nós vemos em diversas culturas, o relato que mais se aproxima, de certa maneira, com o nosso relato criativo de Gênesis é o relato babilônico. Pode colocar a imagem para a gente, por favor, Djalma? O relato criativo babilônico. Os babilônicos, eles acreditavam na Enumelish, né? Esse é o nome do relato criativo. Pode passar. E qual que era a crença que eles tinham? Eles acreditavam que o mundo ele surge a partir de uma batalha entre deuses, né? E nessa batalha, o deus Marduk ele derrota Tiamat. E a partir da morte desse deus, o mundo ele começa a ser configurado. E é interessante também que nesse relato, o ser humano, a terra também é dividida em céus e terra. O ser humano também é formado a partir do barro por aquele Deus. Há também um dia de descanso, nós acreditamos que é no sábado, nosso Deus descansa após ele fazer a sua obra. E no caso, o Deus Marduk, ele recebe um templo, onde ele recebe oferendas agora da sua criação. A gente vê várias semelhanças. É interessante que todos esses relatos criativos que eu descrevi aqui, você percebe que eles sempre acabam tendo algum ponto ali de convergência com o nosso relato criativo lá de Gênesis 1 e 2. E é interessante que a gente pode perceber o quê? A digital de Deus em toda a sua humanidade. Por mais que, conforme o ser humano ele foi se espalhando, ele foi adaptando os seus relatos criativos à sua cultura, fugindo do relato bíblico, mas permaneceu ali uma fagulha, uma centelha do relato criativo original, da criação de Deus como de fato aconteceu, né? Por mais que o ser humano ele adapte, mas alguma coisa ali daquilo que Deus estabeleceu no coração do ser humano, ela continua permanecendo. Pode passar, Djalma. E o que é interessante, nesses relatos criativos, especialmente aqui no babilônico, o alimento ele aparece em qual contexto? Ele vai estar aparecendo no contexto do serviço aos deuses. O alimento ele serve nesse contexto como o quê? Um sacrifício, uma oferenda, onde o ser humano, a criação dos deuses, oferece ao Deus que foi criado. E é curioso o quanto a gente começa a ver as divergências do nosso relato criativo em Gênesis. Por quê? Deus, quando ele cria o ser humano, não é o ser humano que vai oferecer um sacrifício a Deus no relato criativo de Gênesis. Não é a ação não parte do ser humano. Pelo contrário, pode passar, Djalma. Lá em Gênesis, a ação é a parte de Deus. Pode passar a imagem novamente. Muito bem. Lá no nosso relato criativo, a ação é a parte justamente o quê? De Deus. Nos relatos criativos de outras culturas, o ser humano ele usa o alimento para oferecer aos deuses. Só que aqui em Gênesis, quando Deus cria o ser humano, o primeiro presente que Deus dá ao ser humano é justamente o alimento, né? Lá no terceiro dia da criação, Deus ele cria a vegetação, cria as ervas, cria as sementes e as árvores frutíferas. E como presente para o ser humano, ele oferece o alimento. A gente vê lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29, Deus declarando o seguinte: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Essa é a alimentação original do ser humano. A alimentação original do ser humano era essa aí, era
uma dieta vegetariana, né, por assim dizer, essa era a alimentação original do ser humano. E Deus estabelece uma alimentação para os animais também. Há uma preocupação também com a alimentação dos animais. E lá no versículo 30, Deus declara o seguinte: a todo animal da terra tenho dado toda a erva verde por mantimento. Ali em Gênesis, Deus ele já estabelece o quê? Uma alimentação original. A gente já vê essa alimentação sendo estabelecida num contexto de graça. Por quê? O ser humano ele não precisou fazer nada para ele receber alimentação. Ele não precisou fazer nada, não partiu do ser humano. Mas Deus assim mesmo, ele oferece o alimento para o ser humano, ele oferece a provisão. É Deus agindo, mesmo sem o ser humano demonstrar merecimento algum. E isso é interessante, como pilar já da nossa reflexão a respeito da saúde, né? A alimentação é uma bênção de Deus. A alimentação é uma dádiva de Deus. A alimentação é estabelecida lá em Gênesis como um presente que Deus dá para o ser humano, né? É Deus quem faz pelo homem e não o homem que faz por Deus. Só que, curiosamente, às vezes a gente acaba invertendo as coisas e a gente acaba pegando, sem às vezes perceber ou sem saber o quê? Uma perspectiva que vem do paganismo, de o quê? É o ser humano que faz. Então, aquilo que eu vou comer ou aquilo que eu vou deixar de comer, eu estou sacrificando a Deus sim para me receber uma condecoração. Ó, esse cara é santo, esse cara é muito bom, olha, deixou de comer açúcar, abandonou a carne, ó, ele está restaurando a vida dele ali, então esse cara é santo. Eu ofereço como se fosse um sacrifício a Deus, aquilo que eu faço, eu deixo de fazer da minha saúde, e eu estou oferecendo assim o quê? Que Ele não me troque. Eu quero algo que troque a Deus, ó, eu quero que Deus ele olhe para mim, veja os sacrifícios que eu estou fazendo aqui na minha dieta alimentar, e que Ele me retribua. Só que isso não está presente ali em Gênesis. Isso vem do paganismo. Oferecer o sacrifício a Deus da alimentação, esperando que Deus retribua em troca, isso não aparece no livro de Gênesis. Essa não é a perspectiva que Gênesis traz para a gente. Aqui em Gênesis, o alimento o quê? É graça. É Deus que oferece ao ser humano. É Deus que está dando como dádiva. Pode passar, João. E lá no Gênesis ainda, além dessa alimentação original, Deus estabelece o quê? Ele estabelece a árvore da vida, né? Onde a gente vê como um símbolo da vida eterna. E Deus ele também estabelece a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que seria o fruto proibido, que deu todo o problema do pecado. Estamos aqui por isso, né? E o que é interessante, comer o fruto proibido, ali no livro de Gênesis, não se trata de uma questão de fome. As pessoas deles não comeram porque eles estavam passando fome. Mas a questão ali está ligada ao quê? À obediência. E esse é um dos aspectos também que Gênesis estabelece para a gente como parâmetro. Ou seja, o primeiro elemento é o quê? A alimentação é graça, é bênção de Deus. Mas a alimentação também está ligada ao quê? À obediência. A obediência também é um dos parâmetros que Deus ele determina como base para a gente ali no livro de Gênesis. O ser humano poderia comer o quê? De todos os frutos, tudo que tinha no jardim ele poderia comer. Só que da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse ele não deveria comer. Ele coloca o quê? Deus coloca um parâmetro, Deus coloca um limite ali. Só que o ser humano quebra o parâmetro, quebra o limite que Deus estabeleceu, né? E ao comer o fruto que Deus tinha proibido, o ser humano ele rompe aquela relação perfeita que ele tinha com Deus. O ser humano ele perde o acesso à árvore da vida. E agora, e mesmo assim, é interessante que ele continua recebendo o sustento, né? No capítulo 3 de Gênesis, o sustento permaneceria, só que agora seria através do suor do seu trabalho, seria através desse sofrimento. E haveria cargos e abrões, ou seja, a terra ela estaria de certa forma infrutífera. O pecado ele começa a desbalancear a criação perfeita que Deus tinha estabelecido. Pode passar, tchau. Muito bem. Pode passar de novo. Isso. E além de Gênesis, a gente vê a alimentação ela com outras camadas no restante da Bíblia como um todo. Eu destaquei para a gente o maná, pode passar isso, beleza? O maná ele é um dos casos mais um dos principais momentos que a gente leva quando a gente fala a respeito de alimentação. Por quê? Ali no maná, o maná ele também é apresentado o quê? Num contexto de graça também. Aonde que os israelitas eles estavam vivendo quando eles recebem o maná? Eles estavam no deserto. E no deserto, você planta no deserto? Colhe no deserto? O que tem no deserto? É areia, não tem nada naquele lugar. Não dá para plantar, não dá para colher. Ou seja, os israelitas eles estavam numa relação de completa dependência com Deus. Completa dependência.
dava para plantar, não dava para colher, à noite era muito frio, aí de dia já era um calor, Deus tinha que se manifestar na nuvem, tinha que se manifestar através do fogo, era uma relação de completa dependência. E nessa relação de dependência, Deus ele faz o quê? O povo está com fome? Eu vou providenciar o maná. Então, o maná de novo, o alimento no contexto de graça, é Deus oferecendo o sustento ao ser humano. É Deus oferecendo. E até é curioso que o nome do maná mesmo, né? Maná significa o que é isso? É literalmente isso. Que as pessoas, os israelitas perguntaram, o que é isso que Deus está derramando aqui? E ficou esse nome. Maná significa o que é isso? É interessante. E aqui no Antigo Testamento, a gente vê o alimento também aparecendo de maneira importante em uma série de festas, uma série de celebrações que o judaísmo tinha na época. A gente tinha, por exemplo, o sacrifício dos cereais, a gente tinha as festas da propiciação que aparecem no livro de Levítico, a gente vê uma série de festas agrícolas. A Páscoa, o Pentecostes, o Tabernáculo, são uma série de festas, de celebrações que os judeus eles tinham, aonde o alimento era importante. E o alimento, fazendo parte de todas essas festas, de todas as celebrações, tinha um propósito, tinha um apontamento. Os judeus eles reconheciam o quê? Eles reconheciam que a fonte da colheita era Deus. É Deus quem proveu. De novo a graça. É Deus quem proveu. Deus abençoou a plantação, Deus abençoou os alimentos, e agora eu vou lá o quê? Eu agradeço a Deus pelas bênçãos que Ele já derramou. Né? No Antigo Testamento ele fazia esse tipo de apontamento. Pode passar novamente. E já no Novo Testamento, o alimento ele aparece agora com uma perspectiva diferente aonde? Na ceia. Na ceia. A gente teve aqui recentemente na nossa igreja a celebração da Santa Ceia. E na Santa Ceia o que acontece? A gente come na ceia. A gente tem o pão e o vinho. Os alimentos de novo. Só que agora o alimento ele aparece o quê? Num contexto de perdão. Ele está ligado ao perdão dos pecados. E na ceia, o alimento ele ganha esse outro aspecto espiritual. Por quê? O que Jesus fala que o pão é? O que é o alimento? O que o pão é? O corpo de Cristo. E o vinho é o quê? É o sangue de Cristo. Jesus ele utilizou o alimento como uma metáfora para Ele mesmo. Ele é o pão, Ele é o vinho. E não é à toa que Ele fala, né, ele fala para os discípulos o quê? Que Ele é o pão da vida. Jesus ele mesmo se considera o pão da vida. Jesus está bem usando o alimento como uma metáfora. Né? Lá em Lucas, pode voltar. Lucas 22, 9 fala o seguinte: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Né? Pode passar, já. Esse aspecto, o alimento, também no contexto de graça e na ceia. Pode passar. Muito bem. E Jesus, ele opera também uma série de milagres envolvendo alimento. Um dos mais conhecidos é o quê? Jesus, quando ele multiplica os pães, ele multiplica os peixinhos ali. A multiplicação dos peixinhos. O menininho tinha ali, ele multiplica, ele faz aquela multiplicação. Quando ele faz o milagre no casamento ali, ele multiplica o vinho, ele multiplica o vinho. Ele gera o vinho, ele tinha acabado, ele gera toda essa cultura do vinho, também ligado ao alimento. Ou seja, Jesus ele opera alguns milagres utilizando os alimentos. Por quê? Por que Jesus ele usou o alimento como uma maneira de operar o milagre? Porque o reino de Deus, ele começa justamente onde? Na materialidade. Ele começa no cotidiano. Ele começa no dia a dia. A espiritualidade, ela não é uma discussão abstrata. Ela não acontece assim, não é sexo dos anjos, né? Uma coisa abstrata, assim. Não. Ela acontece na materialidade. Jesus, ele opera um milagre sobre o alimento, porque não tem como você ouvir o Evangelho com o estômago vazio. Jesus, ele tinha essa noção, ele tinha essa ciência. Vamos primeiro alimentar e depois o Evangelho ele chega até as pessoas. O Evangelho, o reino de Deus começa na materialidade. A alimentação, ela tem aspectos espirituais, mas a espiritualidade ela vem justamente o quê? Desse cotidiano, dessa materialidade que a gente tem no dia a dia. E é interessante também que o alimento, ele na Bíblia, ele é repleto de uma perspectiva do quê? De coletividade. A alimentação aqui na Bíblia, ela não a Bíblia não pensa a alimentação de uma maneira individualista. Essa não é a maneira como a Bíblia pensa. Normalmente a alimentação, ela aparece aqui na Bíblia como um aspecto quê? Coletivo. Não é simplesmente o que eu estou fazendo ou deixar de fazer.
o que as pessoas que estão em volta de mim estão fazendo ou não. Estão recebendo alimento ou não, estão obedecendo ou não estão obedecendo. Por exemplo, Deus lá em Levítico, Deuteronômio também a gente vê a prescrição, uma das leis do judaísmo tinha o quê? Eles deviam deixar as espigas caírem no chão, né? A colheita acontecia, mas eles deveriam deixar algumas espigas no chão, para que quem não tivesse, para os pobres, quem não tivesse condição de colher, pudesse receber aquelas espigas. Tinha que ter alimento para todo mundo, já tinha uma previsão ali, né? Os estrangeiros, quando eles eram acolhidos, estava também nas prescrições, também era uma lei judaica acolher os estrangeiros. Os estrangeiros, eles eram acolhidos com o quê? Com alimento. Você deveria alimentar, não é à toa que Jesus, quando ele vai trazer para a gente a parábola dos ovelhos fracos, ele fala o quê? Quando você deu comida, para quem você estava dando? Para mim. Quando você alimentou a pessoa, você estava me alimentando, né? O partilhar o pão com o necessitado era uma previsão que um estatuto, uma lei que o próprio Deus tinha estabelecido. O próprio Deus tinha estabelecido. E é bom a gente lembrar que se eu estou compartilhando, é porque antes eu já fui abençoado. Ou de novo, a bênção, o alimento é uma bênção. Se eu estou compartilhando com uma pessoa o alimento, é porque primeiro eu tenho esse alimento. Porque Deus já me abençoou. Deus já me abençoou e agora eu posso abençoar a vida de outras pessoas. Pode passar, Djalma. E a pergunta que fica para a gente é: qual tem sido a minha perspectiva de alimentação hoje? Será que quando nós temos discutido saúde nas nossas comunidades, ela tem sido uma perspectiva individualista do que eu faço ou do que eu como ou deixo de comer? E aí, se eu deixo de comer, se eu não como certos alimentos, está tudo certo, sigo a minha espiritualidade e os outros irmãos, ó, tanto faz. O que importa sou eu, é minha santificação pessoal. Qual será que tem sido a nossa perspectiva? Será que temos tido essa noção de uma coletividade? Como e o meu irmão? Como está meu irmão? Será que o meu irmão ele tem que comer? Será que o meu irmão está com uma dificuldade? Será que o meu irmão ele está tendo dificuldade nessa caminhada? Será que eu posso ajudar o meu irmão? Qual será que tem sido a nossa perspectiva? Temos centrado a nossa saúde em nós mesmos? Ou temos olhado para o lado e pensado nos nossos irmãos? E é até curioso que muitas vezes, quando a gente pensa na nossa saúde, a gente vê como o individualismo muitas vezes acaba entrando. Porque a gente pensa o seguinte, às vezes: eu já tenho os meus alimentos, então está tudo certo. Minha espiritualidade, estou fazendo minha reforma alimentar aqui e isso não importa. Só que quantas pessoas que estão ao nosso redor que às vezes não tem sequer, às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem uma condição material, uma condição financeira de estar fazendo aquela mesma reforma que eu estou fazendo. A gente tem que ter o quê? Sensibilidade, compreensão, discernimento para quando nós tratamos esse tipo de temática. Pode passar, Djalma. Muito bem, pode voltar. E é interessante que quando nós falamos sobre saúde, é importante a gente sempre trazer, eu falei agora para a gente que o reino de Deus ele começa onde? Na materialidade. É importante a gente sempre ter isso em consideração. Eu até trouxe para os irmãos aqui, vou ler aqui, alguns dados, por exemplo, alguns dados recentes aqui do nosso contexto do Brasil a respeito da fome. Cerca de 33 milhões de brasileiros, de acordo com 2022, estavam em situação de fome. Ou seja, se a gente vai discutir alimentação, primeiro tem que acontecer o quê? Primeiro a pessoa tem que comer. Primeiro tem que haver alimentação. E quantas vezes a gente às vezes vai abordar uma pessoa e a intenção é muito positiva. A gente quer que as pessoas sejam saudáveis, a gente quer que as pessoas elas tenham uma vida feliz, enfim. Só que às vezes a pessoa ela nem está tendo direito de comer. E aí eu vou exigir para ela o quê? Que ela faça uma dieta, abandone faça uma série de restrições na vida dela. Mas aquela pessoa, às vezes, ela está com dificuldade do que comer, às vezes ela está tendo dificuldade de ter uma alimentação básica. Então, como que eu vou exigir uma série de restrições na vida dela? A gente tem que ter discernimento, sabedoria, bom senso, como abordar essa temática, como ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Bom senso, discernimento. E é curioso também que aqui no nosso contexto brasileiro, não só no contexto mundial, mas aqui no Brasil, como nós temos uma distribuição de renda muito desproporcional, a gente percebe claramente que, por exemplo, os dados de 2024, os dados recentes de 2025, eles apresentam para a gente que pessoas de baixa renda, elas têm um acesso muito maior, por exemplo, a alimentos
ultraprocessados. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue comprar alimentos saudáveis. Normalmente, certos alimentos saudáveis costumam ser mais caros, e até mesmo o nível dos alimentos ultraprocessados são diferentes. Um ultraprocessado que que faz menos mal, por assim dizer, ele custa mais caro do que um alimento ultraprocessado que é inferior. Até mesmo a diferença de alimentos ultraprocessados, ela acaba pegando a questão da renda. Quem tem mais dinheiro, até a qualidade do ultraprocessado vai ser maior do que uma pessoa que tem uma renda inferior, né? E as pessoas de baixa renda têm uma alimentação, costumam a ter acesso a uma alimentação uma alimentação inferior, justamente pela falta de acesso. E isso é uma coisa a se pensar, né? Como será que quem são as pessoas que estão ao meu redor? Será que essas pessoas elas têm tido conquista alimentar? O que eu posso fazer para eu poder estar ajudando? Né? Sempre pensar nesse tipo de questão. Pode passar para a gente, João? O slide? Bem. E é interessante também que, como eu falei, no nosso contexto de adventistas, nós temos uma série de princípios alimentares, nós temos uma série de livros abordando a questões de saúde, questões alimentares. Eu trouxe até para a gente algumas frases aqui, selecionei algumas frases específicas. Por exemplo, lá no livro Temperança, a gente fala o seguinte: temperança é usar sabiamente aquilo que é bom e abster-se inteiramente daquilo que é mal. E lá no livro A Ciência do Conviver fala o seguinte também: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente tudo que é prejudicial e usar judiciosamente aquilo que é saudável. E lá no Conselho sobre a Saúde fala o seguinte também: moderação em todas as coisas é essencial para a saúde do corpo e da mente. E por fim, lá no Conselho sobre a Saúde fala também: a intemperança, em qualquer forma, enfraquece o vigor moral e a mente. Por que eu trouxe esse texto para a gente? Ellen White, como ela traz uma série de princípios alimentares para a gente, uma série de conselhos, uma série de instruções, ela está preocupada com o quê? Que as pessoas possam ser saudáveis. Por quê? Porque Deus já estabeleceu para a gente uma dieta ideal. Deus já estabeleceu princípios preocupados com a saúde. Porque Deus quer o quê? Que o ser humano ele tenha uma vida integrada. A minha saúde desaba na minha espiritualidade. Se eu sou uma pessoa que está tendo problema de saúde, eu não vou conseguir desempenhar a minha espiritualidade da melhor maneira possível. Uma pessoa que está com dor de cabeça, ela vai conseguir se concentrar na leitura, alguma coisa? Não vai. É difícil, né? Ou seja, se temos algum problema de saúde, se nossa saúde ela não anda bem, como que eu vou ouvir a voz de Deus da melhor maneira possível? A saúde ela afeta diretamente na maneira como eu desempenho a minha espiritualidade. Por isso, nós adventistas nos preocupamos tanto com a saúde. Não por uma questão de vaidade, nada disso, mas por quê? Porque nós temos uma preocupação em salvar vidas. A gente quer salvar a vida das pessoas. Só que para que essa pessoa ela ouça o Espírito Santo, para que essa pessoa ela tenha disposição em ler a Bíblia, que ela tenha disposição em orar, que ela seja disposta a ter um relacionamento de intimidade com Deus, essa pessoa precisa estar saudável. Se essa pessoa não tiver saúde, Deus vai continuar agindo, mas vai ser mais difícil. É uma barreira a mais que ela vai ter na vida. Por isso a preocupação com a saúde nossa é tão grande, para que as pessoas possam ser o quê? Ser salvas. A saúde ela deve apontar a salvação de pessoas. Saúde, né, como a gente trouxe lá atrás, é esse contexto de graça, e ela aparece no contexto de salvação de vidas. Quando nós pegamos os nossos princípios alimentares, que são muito positivos, mas a gente usa isso como chicote, ou como a gente usa para definir quem está salvo, quem está perdido, quem é mais espiritual que o outro, deturpou-se a maneira de interpretar a saúde, deturpou-se o princípio. Esse não é o princípio. Saúde, os princípios alimentares que nossa igreja tem não são usados para decidir quem está mais salvo que o outro. Eles apontam para a vida, eles têm que gerar vida nas pessoas. Eles apontam para a salvação, transformação de vida de maneira integral, né? Esse é o apontamento. E para isso nós precisamos ter o quê? Pode voltar, tchau. Para isso nós precisamos ter o quê? Discernir, temperança, equilíbrio, ter uma vida equilibrada. E esse é o desafio. Porque é muito mais fácil a gente entender mais termos. É muito mais fácil falar: tá difícil, as coisas estão caras, então vamos deixar para lá, eu vou comer qualquer coisa mesmo. Eu estou faltando tempo, não vou me exercitar, tá tudo difícil, deixa para lá. É muito mais fácil render, ou se não para o outro extremo. Por quê? O outro extremo vou deixar de comer, vou cortar tudo aqui, vou fazer uma dieta super restritiva, vou fazer
super radical, fazer uma mudança do dia para a noite. Por quê? Porque eu quero ser mais saudável, eu quero mudar minha mente. É muito mais fácil a gente partir para extremos do que o quê? Buscar uma visão equilibrada. Desenvolver o equilíbrio é um desafio que todos nós temos. E não é nada fácil desenvolver o equilíbrio. Mas através de um relacionamento com Deus, Ele nos propõe o quê? A mudar a nossa mente, a transformar nosso coração. E gradualmente nós vamos transformando a nossa vida. Hábitos que hoje eu posso ter dificuldade, eles vão sendo deixados de lado. Hábitos mais saudáveis vão sendo incorporados. Uma visão equilibrada. É isso que nos é orientado. Temperança, moderação, discernimento. E é até curioso, por exemplo, eu sou vegetariano, né? E eu vi antigamente, às vezes, certas pregações e tal, teve uma época que entrou numa moda assim, as pessoas realmente deixaram de comer carne, só que fazer dá uma exigência maior assim, para as pessoas deixarem de comer carne. E aí o que acontecia? Às vezes, por exemplo, passavam aqueles vídeos assim, super sensacionalistas de abatedouros, aí você viu o animal sendo morto, aí ficava aquele negócio, nossa, tadinho do bichinho. Na igreja, assim, passando, criança vendo o animal morrendo ali, tudo certo, né? E às vezes as pessoas faziam o que? Elas se chocavam com aquela realidade e faziam o que? Não, agora eu vou parar de comer carne. Não dá para deixar assim, a carne faz mal, mas porque o bichinho está morrendo, tadinho do bichinho, vou parar de comer carne. E muita gente entrava nessa onda. Só que daí batia uma semana, chegava um mês, estava tudo normal, voltou tudo de novo. Por quê? Porque o valor de choque, ele até gera ali um resultado. Só que esse resultado, ele normalmente é passageiro. É passageiro, não vai durar. A pessoa ela pode entrar em dietas restritivas por valor de choque. Não, agora eu vou cortar tudo que é açúcar, eu vou cortar tudo que é carboidrato, eu vou parar de comer carne agora, vou fazer uma dieta super maluca, eu vou começar a tomar um monte de chá, não sei o quê. Aquilo pode ter um efeito naquele momento, mas não vai durar. Não vai durar. Por isso o quê? Por isso equilíbrio. Moderação, né? Ter discernimento. Se você vai abrir mão de algum alimento da sua vida, passe por um nutricionista, né? Não faça da cabeça, senão você pode acabar ficando doente, você pode, em vez de você gerar uma ponte, em vez de você motivar as pessoas que estão ao seu redor, você vai estar fazendo o contrário. Você vai estar fazendo o contrário. Teve uma certa igreja por aí, não digamos aonde, né? Que teve uma vez que aconteceu, né? Desse movimento de reforma alimentar. E é super legal a igreja fazer um movimento de reforma alimentar. Só que quando ele não é baseado nesse propósito de salvação de vidas, quando ele não é baseado na graça de Jesus, ele gera danos, às vezes irreversíveis em certas igrejas. A alimentação, ela tem o poder de revitalizar a igreja, mas ela também tem o poder destrutivo se for mal aplicado, infelizmente. E numa certa igreja por aí, começou-se um processo de reforma alimentar. Isso aconteceu. Tem certos membros que começaram a fazer uma série de dietas restritivas e, infelizmente, acabaram descendo e tiveram que voltar a comer tudo que estavam comendo antes. Por quê? Foi para o radicalismo, partiu para o radicalismo. E essa não é a proposta. A gente não quer que ninguém faça uma dieta maluca na cabeça. O radicalismo não é o ideal, não é isso que Deus está te propondo. Deus não está te pedindo que você, do dia para a noite, deixe de comer tudo que você está comendo e faça uma dieta super restritiva. Não é isso. Deus está pedindo que, moderação. Eu estou preocupado com a sua saúde, eu quero que você seja feliz, eu quero que você tenha disposição de estar com a sua família, com seus amigos, para trabalhar na igreja, mas tudo o quê? Tudo com moderação, tudo com discernimento, tudo com equilíbrio, tudo visando o quê? A graça de Jesus Cristo, a bênção que Ele já deu na minha vida, a salvação, a transformação de pessoas. Pode passar, João. E lá no livro de Apocalipse, é bem bonito que a gente vê o quê? Que o alimento, ele aparece nos momentos finais também. A gente tem a promessa, né? Promessa de um novo céu e uma nova terra. E nessa promessa, Deus é declarado o seguinte no Apocalipse 19:9. Fala o seguinte: bem-aventurados os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o banquete. O banquete ele aparece, o alimento aparece nesse contexto de um banquete, onde o quê? Agora a gente vai estar reunido. A gente vai estar reunido juntos, né? O alimento mesmo no céu, ele permanece como o quê? Um símbolo de união. Pessoas juntas na mesa, o banquete vai ser dado, né? Jesus ele quer sentar conosco no banquete do céu. E é legal a gente ter esses momentos.
No céu estaremos juntos no banquete. Agora, aqui na terra, a gente também está junto no banquete. Agora a gente daqui a pouco a gente vai ter um almoço comunitário, todo mundo junto, a gente vai poder compartilhar os alimentos, estar à mesa. E como são bons os momentos. A alimentação, ela está intimamente ligada à memória, a esses momentos que nós temos. Como é bom você lembrar de um momento que você casou e você teve tal coisa gostosa no seu casamento, aquele momento que você, uma formatura, aquele passeio, aquela viagem que você fez, que você comeu aquela coisa super legal, super gostosa, diferente. Isso tudo gera memórias. A alimentação, ela faz parte do nosso cotidiano. Ela gera memórias, ela gera um laço afetivo. Às vezes tem aquelas pessoas que quando você se relaciona, você lembra, às vezes vem à mente um alimento que você gosta de compartilhar, às vezes é um prato que você gosta de preparar para a pessoa que você ama, né? Tudo isso faz parte. A alimentação era uma bênção que Deus confere ao ser humano. Era uma bênção. E será que ela tem sido uma bênção na sua vida hoje? Será que ela tem sido uma bênção que você possa estar revendo de maneira equilibrada, né? Para que você possa desfrutar da melhor maneira possível essa bênção que Deus ele já derramou na nossa vida. Que você possa hoje, então, pode passar, já que você possa hoje, então, refletir, que essas reflexões tímidas aqui, elas possam se traduzir em ações reais. Como eu falei, né? O reino de Deus, ele começa onde? Na materialidade. Ele começa no cotidiano, no dia a dia. E a alimentação, a nossa saúde, ela é o nosso cotidiano, ela é o nosso dia a dia. Que possamos hoje estarmos dispostos a termos nossa vida transformada. Se hoje temos certas dificuldades, se temos hoje certas coisas que eu tenho que deixar para trás, porque aquilo prejudica a minha vida, né? Me tira a disposição de estar com os meus amigos, com os meus familiares. Se isso me tira a disposição de adorar o meu Deus, servir o meu Deus, que isso possa ser trabalhado. Olha a Deus, né? Olha a Deus. Nós sabemos que não é fácil, né? É difícil, muitos são os desafios que surgem, mas Deus ele está disposto a continuar nos abençoando. Ele está disposto a transformar a sua mente, Ele está disposto a transformar o seu coração. E que possamos hoje estar abertos a essa transformação. Que Cristo possa estar operando em nós hoje sempre uma transformação na nossa vida. Para que possamos ser cada dia o quê? Mais saudáveis e que para que possamos também levar outras pessoas a ter uma vida mais saudável, consequentemente, salvação de vidas. Que possamos desfrutar a graça que Cristo nos oferece. Amém? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, convido o pessoal do louvor aqui também. Vamos cantar o nosso hino final, Entrego a Ti. O Senhor conhece os nossos desafios, o Senhor conhece as nossas limitações, mas também agradecemos porque o Senhor está disposto a transformar nosso coração e a transformar a nossa mente. Que possamos, Senhor, estarmos cada vez mais dispostos, através do equilíbrio, Senhor, buscarmos termos uma vida mais saudável, para que possamos te adorar em plenitude, para que possamos ouvir ainda mais forte a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. E que também, Senhor, possamos, através das nossas ações, não termos somente uma vida abençoada para nós mesmos, mas que possamos olhar ao nosso redor,
Que possamos, Senhor, ter uma perspectiva coletiva. Que a saúde, Senhor, não se torne para nós um peso de quem é mais salvo, quem não é salvo, quem é mais santo do que o outro. Mas que possamos sempre ter a certeza de que a saúde, Senhor, é um presente que o Senhor nos confere. Que possamos viver baseados nessa graça que o Senhor já nos conferiu. É isso que pedimos e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Amém.